O amor entre membros de gangues rivais acabou gerando algo inesperado. Uma filha especial que ninguém desconfiaria que se tornaria a maior lutadora do país e enfrentaria legiões de homens do mal. Masashi é um jovem que se diz gostar de coisas imperfeitas. Desde a infância ele sempre buscou por coisas que não eram perfeitas. A jornada em busca dessas coisas sempre o mantinha focado. Durante uma reunião da máfia japonesa com a máfia tailandesa, Masashi se encantou por uma jovem que tinha uma cicatriz em uma das sobrancelhas. O grupo está discutindo a divisão do dinheiro. A jovem pertence à gangue tailandesa. Eles dizem que esse é o território deles e a gangue japonesa de Masashi foi quem roubou o dinheiro. Zin aproveita o momento de distração de um dos membros da gangue de Masashi. Ela então o desarma. Masashi então decide tomar uma decisão. Ele se levanta e diz que deixará o dinheiro todo para a gangue tailandesa. Esse dinheiro servirá como desculpas por um membro de sua gangue ter roubado na área deles. Em seguida, ele observa Zin enquanto a mulher vai embora. Um dia, o homem a encontra em um restaurante. Eles estão apaixonados. Vemos uma montagem onde os dois fazem muita sem-vergonhice e também conhecemos o trabalho de Zin. Ela está envolvida numa gangue tailandesa que cobra empréstimos de pessoas. A vemos junto do líder indo buscar os pagamentos das pessoas que estavam devendo a eles. O líder sabia o tempo todo que Zin estava se encontrando com Masashi, porém, assim como você pode imaginar, essa relação era proibida. Masashi era membro de uma gangue rival. Um dia, enquanto levava Zin para casa, o líder parou seu carro e começou a efetuar diversos disparos contra todos os membros da gangue de Masashi. O líder também quase tirou a vida de Masashi, porém Zin interferiu e conseguiu salvar seu amado. O líder então decidiu deixá-los irem embora, porém, se ele os visse mais uma vez, tiraria a vida dos dois. Preocupada com tudo isso e com a vida de seu amado, um dia Zin decide acabar com o relacionamento. Masashi volta para o Japão e ela continua na Tailândia. Em seguida vemos a mulher alguns meses depois já esperando um filho. Assim que a bebê nasce, o médico conta pra Zin que ela nasceu com problemas no cérebro. Vivendo sozinha com sua filha, Zin tem diversos problemas para criá-la. Um dia, a pequena jovem acabou engolindo uma mosca. O médico então disse que ela precisa de tratamentos especiais e sua mãe teria que trabalhar muito mais para mantê-la. Depois disso, vemos Masashi recebendo uma carta de Zin. Ela diz que se separar era necessário e que está fazendo de tudo para criar a filha deles. De alguma forma, o líder descobriu que Zin ainda se comunicava com Masashi. Ele então foi até a casa da mulher. Junto de uma de seus minions, o homem corta alguns fios de cabelos de Zen, a filha de Zin. Em seguida, ele vai conversar com a mãe. O homem então diz que deu uma chance a ela naquele dia que deixou-a ir embora com Masashi. Agora, para lembrá-la de que ela não pode mais falar com ele nem pensar nele, o homem arranca seu dedão do pé. Tudo isso bem na frente de Zen, que estava chorando muito. Depois disso, mãe e filha se mudam para outro local. Já um pouco mais velha, vemos que Zen tem algumas capacidades auditivas superiores às de uma pessoa comum. Também vemos que ela passa seus dias na janela observando jovens treinando artes marciais. Sua visão é fora do normal e ela consegue enxergar coisas que outras pessoas não conseguem. Um dia, ela decide sair de casa e imitar os jovens. Zen então começa a efetuar chutes contra uma pilastra de madeira. Depois de passar um dia inteiro assim, sua mãe cuida de seus ferimentos. No dia seguinte, a jovem já estava de volta, porém agora com a pilastra toda coberta por almofadas. Ela treina sem parar. A mãe dela trabalha o tempo inteiro para tentar trazer dinheiro para casa. Algo que Zen também gosta muito de fazer é assistir a filmes sobre artes marciais. Ela passa muito tempo com seu amigo mais pesado assistindo a diversos filmes. Vemos que a partir de uma certa idade, o amigo dela nem ao menos consegue dar um susto nela. A jovem está sempre preparada, seus sentidos são muito aguçados. Seu amigo mais pesado tenta arremessar
frutas contra ela, porém a jovem pega todas no ar sem nem ao menos olhar. O tempo passa e agora vemos Zen mais velha ainda. Ela e seu amigo mais pesado estão embaixo de uma ponte fazendo uma apresentação. O jovem cobra para que pessoas arremessem bolas contra a jovem Zen. Do nada uma faca é arremessada e Zen a pega em pleno ar. Os responsáveis foram um grupo de jovens arruaceiros. Assim que eles tentam fazer maldades com a jovem, ela demonstra suas habilidades em artes marciais pela primeira vez. Nenhum deles consegue tocá-la e ela os derrota facilmente. A jovem consegue utilizar golpes assustadores. Mais tarde, entretanto, conhecemos sua única fraqueza, as moscas. Ela tem medo delas. Por causa desse último incidente, o amigo mais pesado decide treinar com Zen para que ela desvie de coisas perigosas. Quando ela começa a desviar das bolas, ele se prepara para arremessar uma faca. Entretanto, a mãe dela chega na hora e o impede. A mãe então diz que quer que o jovem pare de levar sua filha para essas apresentações. Segundo ela, o dinheiro é pouco e não adiantaria nada fazer isso. O mais pesado, entretanto, tira da bolsa um bolo de dinheiro. Segundo o mais pesado, eles estavam fazendo isso para conseguir dinheiro para pagar as despesas médicas dela. Porém, não são as despesas médicas de quem imaginávamos, e sim as despesas da mãe de Zin. A mulher está muito doente e precisa de medicamentos muito caros. Seu tratamento também é extremamente pesado. Depois que a mulher é internada, vemos que o mais pesado voltou com Zen para as ruas. Lá, depois de mais uma apresentação, uma das minions do líder aparece e dá dinheiro para eles. O mais pesado conta todo o dinheiro que eles fizeram, porém ele sabe que não é o suficiente. Zin gosta muito de filmes de artes marciais. Ela também os usa para praticar. A jovem passa e volta às mesmas cenas para decorar todos os golpes. Enquanto isso, o mais pesado tropeçou em uma das gavetas e encontrou um caderno. Esse era o caderno que Zin utilizava para anotar as dívidas de seus clientes. Dias depois, Zin está em casa, mas não está se sentindo bem. Ela desce para avisar a Zen que não poderão sair hoje. A jovem fica fora de si e em um ataque ela arranca a peruca de sua mãe. Ao descobrir que sua mãe está doente e até seus cabelos estão caindo, a jovem se desespera. Depois de se descontrolar e empurrar sua mãe e o mais pesado, Zen pega uma tesoura e corta seu próprio cabelo. Depois disso, vemos o mais pesado indo até um dos endereços que ele encontrou no caderno. Mais tarde, depois de colocar Zin para dormir, o mais pesado pegou Zen e voltou até aquele local que ele havia encontrado. Lá, ele tentou cobrar o dono do estabelecimento por suas dívidas antigas com a mãe de Zen. O homem, entretanto, não deu a mínima e os mandou ir embora. Depois de serem expulsos, o mais pesado conta para Zen que eles estavam ali para tentar recuperar o dinheiro da mãe dela. Sem esse dinheiro, a mulher não poderia ser hospitalizada e nunca seria curada. Ao ouvir isso, Zen entende que sua mãe está no hospital e precisa de muito dinheiro. Ela se levanta e volta para cobrar o homem. Ele, entretanto, tenta arremessar um ábaco contra o rosto da jovem. Ela o pega no ar, mas ainda sofre alguns danos. O mais pesado volta para buscá-la sob protesto, pois a jovem quer pegar o dinheiro à força. Durante a madrugada, Zen tem um sonho onde ela é uma personagem de anime e derrota diversos personagens do mal. Ela então acorda e vai para a fábrica de gelo que eles estavam antes. Lá dentro, diversos homens trabalhavam e o chefe estava lá. Zen pediu dinheiro para ele, porém o homem negou mais uma vez. Ele então ordenou que seus homens descessem o cacete nela, porém eles não sabiam com quem estavam mexendo. Nesse instante, Zen se lembra de que precisa do dinheiro para salvar sua mãe. Ela também se lembra de cenas dos filmes de artes marciais que ela mais gostava. Copiando seu ator favorito de filmes de artes marciais, Zen começa um embate contra diversos homens. Com apenas um chute, ela consegue desmaiar diversos deles. A jovem parece ser tão forte quanto Bruce Lee. Os homens tentam jogar gelo contra ela, porém nada adianta. Um deles é arremessado para dentro de uma máquina de picar gelo com um dos chutes dela. A jovem desce o cacete em todos sem a menor piedade. O chefe deles tenta pegá-la por trás, porém não consegue. Zen desfere diversos chutes contra o homem e ele acaba indo voar contra outra máquina de gelo. Assim que ele perde a consciência, Zen observa sua pochete e leva o dinheiro para casa. Ao chegar, ela joga o dinheiro contra o mais pesado e vai dormir. No dia seguinte, ela
ela e o mais pesado vão até outro local. Ao pedir o dinheiro para o dono desse local, o homem parece ser muito gentil. Ele pega todo o dinheiro que devia e coloca em uma sacola. Porém, não vai ser tão fácil assim. O homem joga a sacola com o dinheiro para um de seus funcionários e os manda dar uma lição nos dois. O homem diz que não é tão fácil assim tirar dinheiro dele. O mais pesado então vai tentar pegar a sacola dos funcionários, mas acaba apenas sendo ludibriado por eles. Vendo isso, Zen se irrita e vai pegar o dinheiro. De primeira, ela já consegue interceptar a sacola. Em seguida, utilizando um banco, ela desce o cacete no primeiro dos funcionários. Em seguida, todos correm atrás deles. Dentro do depósito, uma luta acontece. Diversos funcionários correm para cima de Zen, porém ela usa suas habilidades e consegue descer o cacete em diversos deles. A jovem é muito rápida e consegue escapar pelo meio das mercadorias. Tudo isso enquanto o mais pesado se esconde. Ela desfere diversos tipos de chute tanto no solo quanto no ar. Depois de uma breve perseguição, a jovem pula de uma plataforma para outra. Ao descer, ela desce o cacete em diversos homens utilizando portas de um armário de aço. O embate continua e ela sobe algumas escadas. Nenhum dos homens consegue tocá-la. Ela consegue facilmente descer o cacete em todos eles. O chefe aparece para tentar deter Zen, porém ele não consegue e acaba sendo arremessado por um chute contra uma mesa de vidro. Por sorte, ele não perdeu a vida. Zen então pega o dinheiro, ajuda o mais pesado e eles vão embora. No hospital, o mais pesado pagou por todas as despesas da mãe de Zen. Em seguida, vemos os três brincando em um balanço. Enquanto isso, o líder assiste às gravações de Zen descendo o cacete nos funcionários do homem. Suas minions perguntam o que ele quer fazer e o homem apenas diz para mantê-la sob vigilância. Depois disso, vemos que o mais pesado e Zen foram para o próximo local, porém eles não puderam nem tentar cobrar a dívida. Nesse local haviam muitas moscas e Zen ficou com muito medo. Eles tiveram que voltar para casa, porém Zen não conseguiu dormir. Temendo pela saúde de sua mãe, a jovem pegou um tipo de óculos e voltou para aquele local. O mais pesado, que estava dormindo, acordou de repente e percebeu que Zen havia sumido. Ele então foi atrás dela. Na cena seguinte, vemos Zen se preparando para fazer a cobrança, porém ela está com muito medo das moscas. O dono do local percebe a presença dela e vai até ela perguntar o que está acontecendo. Mesmo com muito medo, a jovem diz que está em busca do dinheiro. O homem então diz para ela pegar esse dinheiro se conseguir. Do nada, vemos uma mosca voando sem vida. Acontece que o mais pesado chegou com uma raquete elétrica para defender sua amiga. A partir de agora, ela consegue se movimentar normalmente. Os homens a cercam e ela começa o show. Facilmente, ela desfere diversos golpes contra os três primeiros. Um deles arremessa uma faca contra ela, porém a jovem consegue facilmente desviar. O homem a persegue e tenta arremessar outras facas contra ela, mas não consegue. Em sua última tentativa, a jovem desvia, essa faca pega em uma das grades e volta contra o peito do homem. Mesmo utilizando objetos cortantes, nenhum deles é capaz de derrotar Zen. Ela segue descendo o cacete em diversos deles. Um deles acaba ficando com o pé preso em um dos ganchos e pendurado de cabeça para baixo. Em seguida, outros dois são jogados contra alguns pilares. Mais pra frente, um dos homens consegue ferir Zen. Ao perceber isso, ela pega um bastão que estava ali no chão e começa a descer o cacete com muita força neles. O líder tenta atingi-la com uma faca, porém ela joga o bastão contra ele. O homem então tenta arremessar uma faca contra ela, porém ela desvia essa faca, que acaba acertando o outro homem. Outro funcionário tenta arremessar um cabo de uma ferramenta contra ela, porém não acerta e aparentemente acertou o chefe. Zen desce o cacete nesse homem também. Depois disso, vemos que o cabo não acertou o chefe, ele apenas feriu sua retaguarda num prego que estava na parede. Zen então o apertou com uma das pernas e exigiu o dinheiro. O homem não tinha outra escolha e deu para ela. No dia seguinte, sua mãe percebe todos os arranhões e marcas no corpo da jovem. Ao pagar a conta no hospital, o mais pesado recebe um pouco de doces que alguém deixou para Zen. Ele volta para casa e entrega os doces para ela. Enquanto a mãe de Zen questionava o mais pesado sobre os arranhões que eles estavam sofrendo, Zen começa a gritar. Acontece que dentro desses doces estava o dedo cortado do pé da mãe dela. O mais pesado então conta a verdade. Eles estavam cobrando as dívidas antigas da mulher para poder pagar o tratamento dela. A mulher então manda que o mais pesado entregue uma carta de desculpas para o líder. Ele
então vai ao restaurante que pertence ao líder. O homem, entretanto, não estava lá. Na saída, o mais pesado é surpreendido pelas minions dele. Depois que uma delas efetua um disparo, vemos o capacete dele caindo no chão. Acontece que o mais pesado também ia mandar uma carta para Masashi para avisar sobre tudo o que estava acontecendo. As minions descobriram isso, porém o líder permitiu que elas enviassem essa carta. Ele queria resolver o problema de uma vez por todas com a presença de Masashi. Ao receber essa carta, o pai de Zen decide contactar um homem dele na Tailândia. Ele manda esse homem até a casa de sua filha, porém o homem não encontra ninguém lá dentro. Em seguida, ele é surpreendido pelas minions do líder. Assim que elas avisam ao líder que não tinha ninguém na casa, o homem de Masashi aparece e elimina as 4. Ele então avisa a Masashi que não encontrou sua filha. Do nada, a líder dessas minions aparece e efetua disparos contra o homem. Em seguida, o líder aparece e pega o celular para falar com Masashi. Na hora, Masashi percebe o que tem que fazer. Ele vai até os anciões de sua família e pede para se retirar. O homem vai em busca de sua filha e de sua amada. Jin tenta ligar para o líder, porém as minions dizem que ela não tem escapatória. Em seguida, também dizem que estão com o mais pesado. Sem outra escolha, Jin e Zen vão até o restaurante do líder. A mulher quer o mais pesado de volta. O líder, entretanto, diz que não pode fazer isso. Segundo ele, se ela tivesse ido morar com Masashi, sua filha não estaria por aí roubando os clientes dele. Do nada, as minions trazem o mais pesado. Zen e Jin começam um embate. A mulher tenta de tudo para desarmar o líder, porém, durante esse embate, ela acaba levando um disparo dele. A filha aparece para resgatar a mãe e começa a descer o cacete no líder. Outro homem e os minions aparecem e a mãe dela pega o objeto letal do líder e efetua diversos disparos. Em seguida, Zen começa um embate sozinha com diversos membros da gangue do líder. Um deles até mesmo parece bater de frente com ela, porém a jovem consegue se movimentar pelo topo do prédio e descer o cacete neles ao mesmo tempo. O líder, entretanto, consegue pegar sua mãe e levá-la para outro local. Vendo isso, Zen corre em busca de sua mãe. Nesse outro local, diversos lutadores esperavam. Zen parte para cima deles sem piedade e começa a descer o cacete neles também. Depois de um embate furioso, um jovem com características peculiares, assim como as características de Zen, aparece. O líder guardou o trunfo para o final. Esse jovem consegue bater de frente com Zen. Suas habilidades são muito parecidas. Ela tem um embate muito difícil com ele. Assim que ela consegue observar seus movimentos, a jovem começa a imitá-lo e ganha uma vantagem. Nem mesmo um jovem como ela foi capaz de detê-la, porém foi o suficiente para deixá-la caída no chão muito cansada. Nesse momento, seu pai Masashi chega ao local. Homens com espadas partem para cima dele, porém o homem efetua diversos disparos contra eles. Em seguida, ele começa um embate de espadas contra esses homens. Um por um, o pai de Zen começa a tirar a vida de diversos deles. Jin consegue se desvencilhar do líder. Ela e Masashi começam a eliminar os homens, porém a mulher é atravessada pela espada do líder pelas costas. Segurando a mulher em seus braços, Masashi continua eliminando os homens. Uma hora, ele a deixa cair. Zen corre até sua mãe e começa a chamá-la. Vendo isso, o líder se aproxima, dá um chute contra Zen e pega sua mãe. Observando essa cena, a jovem se enche de raiva. Ela pega as bainhas de 2 espadas. Seu pai já estava muito cansado e cai no chão. A jovem, então, utilizando as 2 bainhas das espadas, consegue descer o cacete em diversos homens. Imagina se fossem espadas. O líder tenta fugir com a mãe dela para o terraço. Lá em cima, ele é surpreendido pelo mais pesado que estava com um objeto letal. Ele arremessa a mulher contra o jovem e consegue pegar o objeto letal. O líder tenta efetuar disparos contra Zen, mas a jovem desvia. Ela então desfere diversos golpes contra ele. O homem, para tentar fugir, pula para uma linha de trem que passava do outro lado da rua. Zen vai atrás dele. Um dos minions também aparece
aparece para defender o líder. Zen desfere diversos golpes contra esse homem, porém ele é insistente e não se dá por vencido. A jovem também continua atrás do líder. Muitos outros homens que viam essa cena entraram para tentar dar um jeito em Zen. Ela, que ainda estava maltratando o líder, começou a ser perseguida por esses homens. Porém, ela consegue desferir diversos golpes contra eles e derrubar vários deles de cima do prédio. Alguns golpes são impressionantes. Depois de uma longa perseguição e de derrotar todos os minions, Zen finalmente consegue derrubar o líder do último andar do prédio. Ao perceber que sua vingança estava cumprida, Zen correu para ver sua mãe. Ao chegar lá, entretanto, a mulher já havia perdido a vida. Zen se desespera e é acolhida pelos braços de seu pai. Os dois então vão viver juntos e tentam ser felizes para sempre. Masashi ama coisas imperfeitas. Obrigado por assistir. Até o próximo.